Boa tarde, sou o aluno André e vou dar início no trabalho de Geografia. Eu vou falar sobre a industrialização na Ásia. A industrialização na Ásia tardia ocorreu na América Latina e na África, sendo o Japão o país que mais se destacou no continente asiático no último século, apesar de sua pequena área de possuir poucos recursos naturais. Teve um dos mais intensos processos de industrialização, verificado no século XX. A integração entre as estratégias nacionais e o capital empresarial privado definiu o caráter e sua economia sob domínio de clã Tokugawa, e o Japão no século XXI possui uma economia isolada do Estado do restante do mundo. Boa tarde, agora eu vou falar um pouco sobre a industrialização japonesa. O Japão é a terceira maior economia do mundo e a segunda potência da Ásia. Por muito tempo, o país destacou-se como a maior potência do Extremo Oriente, tanto em sentido econômico quanto militar. Após a década de 1990, todavia, uma crise econômica abalou o país. Ao mesmo tempo que a China tornava-se uma potência mundial e a Coreia do Sul passava a ocupar um lugar de destaque na organização do espaço capitalista mundial, solapando o domínio japonês nessa porção do mundo. A Era Meiji. Até meados do século XIX, o Japão era um país fechado para o Ocidente. Os portos nacionais eram fechados para o restante do mundo, enquanto sua economia era baseada na agricultura, sobre um regime que fazia alusão ao feudalismo europeu. A partir da restauração da Meiji, que o país passou a adotar uma postura em consonância com o capitalismo mundial. Essa revolução aconteceu através da união entre a classe samurai, que eram os militares, juntamente com os nobres, os camponeses abastados e os comerciantes ricos, que derrubaram o Império Tokugawa e instauraram uma monarquia em prol dos interesses industrialistas. Ao mesmo tempo que politicamente a situação do Japão se alterava, começavam a se estruturar os conglomerados industriais familiares, os chamados zaibatsus. Em geral, as famílias mais ricas do país se aproveitavam de fábricas, edificações pelo Estado e as compravam a baixo preço para a formação de grandes grupos industriais. Entre os grupos formados no período, podemos citar a Mitsui e a Mitsubishi. Nesse sentido, é válido destacar a ação militarista do Estado japonês na Ásia e no Pacífico, com a invasão e o domínio de amplos territórios, além de fornecerem matéria-prima cuja existência é insuficiente dentro do país. As colônias se transformariam em mercado consumidor para a indústria nipônica. Agora eu vou dar continuação falando sobre o pós-Segunda Guerra Mundial. No fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ocuparam o Japão e impuseram mudanças como o desmantelamento da estrutura dos zaibatsu e a proibição de que o Japão mantivesse um exército durante essa ocupação. Os recursos japoneses foram direcionados para a formação educacional e científica da população, priorizando o desenvolvimento tecnológico. Os estadunidenses pretendiam transformar o Japão em um modelo de capitalismo na Ásia e mantê-lo como aliado. O investimento aplicado no arquipélago ficou em torno de 500 milhões de dólares entre os anos de 1950 e 1970. Além dos recursos financeiros, os Estados Unidos transferiram também ao Japão conhecimentos de tecnologia. Esse rápido crescimento econômico pós-Segunda Guerra ficou conhecido como milagre japonês. Na segunda metade do século XX, o Japão tornou-se fornecedor de veículos e materiais bélicos para os Estados Unidos. Apesar da concorrência com os tigres asiáticos na década de 1990 e da crise econômica mundial de 2008, que afetaram o dinamismo da economia japonesa.
O país segue como um dos líderes mundiais na produção de manufaturados, como automóveis e equipamentos eletrônicos, e de navios. Sua indústria depende das importações de matérias-primas e combustíveis. Atualmente, a indústria japonesa é bem diversificada e concentra-se nas cidades de Tóquio, Nagoya e Osaka. Algumas de suas empresas estão entre as maiores do mundo e possuem filiais em várias partes do globo. Agora eu vou falar um pouco sobre o toyotismo. O toyotismo é um modelo de produção industrial que surgiu no Japão no final da década de 1970 como uma alternativa ao fadismo. Foi desenvolvido por Taishi Ono Ieishi, toyada e implementada nas fábricas japonesas da Toyota. As principais características do toyotismo é a adoção do sistema Just-in-Time, que busca aumentar a eficácia da produção através do atendimento e demanda dos consumidores. Boa tarde, sou o aluno Cauã Ítalo, vou falar sobre os tigres asiáticos. Uma das características da industrialização japonesa foi transferir algumas indústrias para as regiões e países asiáticos, com a mão de obra mais barata e maior disponibilidade de recursos naturais. Com a doação de um modelo semelhante ao japonês, Estado controlador e politicamente nacionais, Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul conseguiram índices altos de industrialização e ficaram conhecidos como tigres asiáticos. O desenvolvimento desses países está fortemente ligado a um sistema de crescimento baseado nas exportações, sendo os setores exportadores protegidos e incentivados pelos governos. Possui grandes aglomerados, indústrias atualmente diversificados e total de suas exportações, cerca de 30% é de produtos de alta tecnologia. Boa tarde, galera. Meu nome é Rian Wendel e eu vou apresentar aqui o trabalho de geografia. Meu tema é a Índia e a economia da Índia. A Índia possui a segunda maior população do mundo, cerca de 1 bilhão, ficando atrás somente da China, 1,5 bilhão. 1,5 bilhão de habitantes. Economicamente, a Índia tem crescido de forma significativa, especialmente no segmento industrial. Isso após a decolonização europeia que ocorreu na segunda metade do século XX. Atualmente, a Índia figura com a economia emergente, segundo o Fundo Monetário Internacional. O país é a 12ª economia do mundo. Essa nação vem apresentando um crescimento atual cerca de 6,3% nos últimos anos. Desde os principais fatores estão as multinacionais instaladas no país, os principais atrativos que levaram essas empresas e se instalem na Índia, fora elevado número de mão de obra com baixo custo enorme no mercado do consumidor. Boa tarde, galera. Eu sou o aluno Gabriel e vou falar sobre a América Latina. A América Latina é uma porção de continentes americanos localizado entre o Rio Grande, fronteiras entre os Estados Unidos e o México, e é a Terra do Fogo, conjunto de ilhas situadas no extremo do sul da América do Sul. Nessa porção de continentes americanos viviam cerca de 586 milhões de pessoas. A área total é de 21.060.501 km², o que resulta em uma densidade demográfica de 27,8 habitantes por km². Boa tarde, eu sou o aluno Iago e vou falar as diferenças regionais. Na América Latina, o nível de industrialização não é homogêneo. Nessa região é encontrada países que possuem parques industriais intermediários, como Chile, Venezuela e Colômbia. E os demais países com baixo nível de industrialização. Vários países latinos, americanos, se juntaram em um bloco regional para atuar em conjunto para seu desenvolvimento. Bom, agora eu vou falar sobre o Brasil. O Brasil tem a maior economia da América Latina e está entre os 10 maiores do mundo. A economia brasileira é bem diversificada.
destacando-se a produção agropecuária, com a cana-de-açúcar, laranja, café, soja, carne bovina e aves e outros. Bom, agora eu vou falar sobre o México. O México possui a segunda maior economia da América Latina. Em 1994, o país passou a fazer parte do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, da NAFTA, na sigla em inglês. Em seu território foram instaladas indústrias maquiladoras que buscam mão de obra barata e em menores custos produtivos. Bom, agora eu vou falar sobre a Argentina. A Argentina é a terceira maior economia da América Latina. O país possui grandes riquezas em recursos minerais e autossuficiente em petróleo. Isso possibilita a existência de indústrias bem diversificadas, desde as agroindústrias e as siderúrgicas e automobilísticas. Bom, agora eu vou falar sobre a África. O continente africano concentra muitos países com baixo grau de desenvolvimento econômico, o que se reflete na industrialização quase existente, na maioria dos casos. Na categoria dos países com grau médio de industrialização, estão apenas a Tunísia, o Egito e Marrocos. E é só a África do Sul tem um alto grau de industrialização com um complexo parque industrial. A economia dos demais países baseiam-se na extração mineral e na produção agrícola. Agora eu vou falar aqui sobre os investimentos externos. Destacam-se para os investimentos chineses e europeus. Agora eu vou falar sobre o aumento do preço de matérias-primas. O grande volume de recursos em alguns países vem do aumento do preço das matérias-primas. Agora eu vou falar sobre a ajuda externa e o perdão das dívidas. Isso permitiu, em alguns países mais pobres, criar políticas de crescimento econômico. Agora eu vou falar sobre a remessa do dinheiro. Os africanos imigrantes que viveram em outros continentes, para os familiares na África, os quais representou importante fonte de recursos para muitos países africanos. E esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado.